3 de dezembro, Dia Internacional das Pessoas com Deficiência. Em 1992, a Organização das Nações Unidas instituiu o Dia Internacional das Pessoas com Deficiência, que passou a ser comemorado no dia 3 de dezembro de todos os anos. Com a criação dessa data, a ONU tinha como objetivo principal de consciencializar os governos e a sociedade sobre a necessidade da defesa da dignidade, dos direitos e do bem-estar das pessoas com deficiência. A fraca promoção e proteção dos direitos humanos das pessoas com deficiência fez com que fosse adaptada pela ONU a Convenção sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência em 13 de dezembro de 2006. Moçambique ratificou a Convenção Internacional sobre Direitos da Pessoa com Deficiência através da Resolução número 29/2010 de 31 de dezembro, estando desta forma a mostrar o seu compromisso na promoção e proteção dos direitos humanos das pessoas com deficiência, contribuindo para a eliminação da discriminação, estigmatização e desigualdades no acesso aos serviços básicos da saúde, habitação e principalmente da educação. A sociedade civil moçambicana esteve sempre empenhada na proteção dos direitos das pessoas com deficiência. Farida Gulamo fala dos momentos que marcaram esta luta. Ouvíamos falar que havia este movimento a nível mundial e decidimos criar uma associação em Moçambique. Mobilizamos a senhora Eufémia, que é hoje diretora nacional adjunta no Ministério do Gênero. Mobilizamos o senhor Boane, ele já faleceu. E quando o Ministério da Saúde, porque na altura a deficiência pertencia ao Ministério da Saúde, ouvi falar que havia um grupo, o Departamento de Ação Social mandou-nos chamar, onde estava a chefiar o setor o Dr. Marcelino Alexandre, que depois foi da Cruz Vermelha e também já faleceu. A Conferência Mundial, realizada em Jomtien em 1990, concluiu a necessidade de universalizar o acesso de todas as crianças, jovens e adultos à educação e de promover resposta às necessidades básicas de aprendizagem por via da igualdade de acesso de todos à educação básica. Por exemplo, assegurar que outros grupos desprivilegiados, incluindo meninas e mulheres, tenham acesso à educação básica. A educação inclusiva foi formalmente introduzida em Moçambique pelo Ministério da Educação em 1998, precedendo um projeto piloto, então denominado de Projeto Escolas Inclusivas, cujos objetivos centrais eram a mobilização dos representantes do governo em relação à educação de crianças e jovens com necessidades educativas especiais e elaboração de um projeto piloto a partir do qual seriam estabelecidas as bases para o plano de ação para a implementação das escolas inclusivas. As 7 escolas, todas do ensino regular, situavam-se no sul, centro e norte de Moçambique, sendo maioritariamente do ensino primário do 1º grau, ensino primário completo de 7ª classe e, no caso do ensino secundário geral, foi contemplada apenas uma escola, sendo 2 escolas em Maputo, 2 escolas em Sofala, 2 escolas em Nampula e uma em Zambésia. Falar de educação inclusiva em Moçambique, creio que primeiro estamos a falar de processos de mudanças e transformação, mas creio que o nosso enfoque aqui é sobre a questão da inclusão, sobre a questão também da deficiência. E no nosso olhar e experiências no terreno é que, não obstante os avanços que podemos assistir ao longo dos últimos anos, de poder haver mais interesse sobre questões de inclusão, haver mais incidência de ações ao nível das escolas, que inclua as crianças com deficiências, crianças também em situação de vulnerabilidade. Com a formalização da educação inclusiva em Moçambique, os professores, como atores-chave, partilham suas experiências. A minha curiosidade me levou a dizer que eu quero ver como trabalhar com esses meninos aqui. As primeiras 4 semanas tive que lidar com colegas para eu acompanhar como é que comunicava-se com as crianças na sala de aula. Primeiro ano, trabalhei muito, até a diretora que me ajudou. Chamou a atenção, tem que ter calma, aqui é preciso paciência. Depois disso, tivemos
muitas formações. Primeiro mês, segundo mês, tive alguns seminários, né? Toda a ação educativa é importante a participação da família para reduzir os níveis de discriminação de alunos com deficiência. Os encarregados de educação da Hilda e do Grácio falam das suas motivações. Ela tinha esse comportamento de sair daqui de casa, ir dormir fora. Acabava uns 3 dias sem vir aqui em casa. Depois dos conselhos das pessoas, não, tem que meter na escola, primeiro vai se abrir um pouco. Comecei a olhar para o menino, na deficiência como ele é. Comecei a pensar, a idade minha não está a voltar para trás. Há de chegar um tempo que eu já não vou conseguir pegar algo para ajudar a ele. Mas se ele puder conseguir ir à escola, mas que não consiga progredir para lá, ele criará amizades, ambiente que será visto em todo, quase posso dizer, toda a nação. E para garantir uma aprendizagem efetiva dos alunos com necessidades educativas especiais, os professores adotam um conjunto de estratégias para a sua integração. Ao receber a criança, procurem integrá-la no processo educativo. Conhecer a deficiência de cada um e saber lidar-se com aquela deficiência na sala de aulas. Incentivar a criança a aprender. E procurar descobrir o que é que a criança mais consegue fazer. Há dias que eu vejo que hoje é um dia que a matéria que eu dei na semana passada ou ontem não foi assimilada. Tem que voltar a bater na mesma tecla, nem que seja para levar um mês, uma semana a repetir o mesmo assunto. O trabalho do professor é apoiar, ajudar pela forma como ele deve se orientar para escrever. Resumir a matéria, fazer um sumo no sentido de avançar ao ritmo delas mesmo, mas não ficando muito atrás em relação às escolas tidas normais. Criar condições para que haja socialização com as outras crianças através de várias atividades que são realizadas na escola. A costura, a culinária, a carpintaria, o saber fazer. Começo já a trabalhar com a criança consoante aquilo que eu sinto que a criança é capaz, gosta de fazer. Então, neste processo, o professor tem que ser muito sensível, tem que ser muito amável, tem que ser muito compreensível. Embora haja avanços, mas também há desafios a nível de infraestruturas. Temos um decreto que regula, o decreto 53 de 2008, que regula os assuntos sobre as infraestruturas do passado, tanto que foram construídas sem prever e que davam prazo, um tempo para que as antigas pudessem se adaptar e as novas pudessem tomar em conta. Decreto número 53/2008, de 30 de dezembro, aprova o regulamento de construção e manutenção dos dispositivos técnicos de acessibilidade, circulação e utilização dos sistemas de serviços e lugares públicos à pessoa portadora de deficiência física ou de mobilidade condicionada. Os desafios no trabalho do professor. Eu planifico uma aula, chego na sala e começo a dar com todo cuidado, respeito e gosto. Depois vou fazer o controle, vou ver que eles nem sequer, nem um pouco assimilaram. Eu não estava habituado a lidar com criança em que uma lição eu podia dar em 2 dias ou 3. Portanto, tenho que repetir 2, 3 dias. Numa semana, podia só dar um tema. Então, a outra semana, um jeito começava com uma revisão do tema anterior. Eles não aprendem tal e qual aprendem os outros ditos normais. Aprendem com lentidão, cada um da sua maneira. Como trata-se de ouvinte, os dizeres, percebeu, não é nada, não funciona, vai dizer sim, enquanto não há nada entendido. Essas crianças têm dificuldade de poder receber ajuda em termos de explicações em casa. Alguns encarregados não fazem o acompanhamento adequado aos seus educandos. Mas mesmo assim, as crianças com deficiência sonham. Quero ser a médica. Doutor do hospital. Embaixador. Quero ser bombeiro. Ser uma professora. Atendo as pessoas. Quando a pessoa quando está doente. A vida da pessoa, licença, é de levar água. Depois
depois ou água, depois entrar, depois tiver pessoa. Algumas estratégias para a melhoria. O governo deve se aliar às organizações da sociedade civil que trabalham na área da deficiência, aos parceiros, aos doadores, às empresas, setor privado. Que os planos estratégicos no setor da educação prevejam cada vez mais as questões de inclusão. A alegria não para. As crianças cantam e dançam. Cheguei que tem, cheguei que tem. Cocô, cocô, manjalé, lava no amanhecer, os dedos uma escova, meter-se muito bem, para a bonita ficar. Juntos por uma educação inclusiva, equitativa e de qualidade. Uma iniciativa do Movimento de Educação para Todos. Apoio. Parceiros.